Oi, Kalinka. Kalinka, nossa convidada de hoje, já chegou. Oi, Adriana, já pediu para entrar. Oi, Kalinka. Kalinka é a nossa convidada de hoje para falar sobre desapego, né? Eu acho que é uma presença bem esperada por a gente. Eu acho que para o pessoal também que interagiu bastante com nossa postagem a respeito da live de hoje. Então eu vou trazer Kalinka logo e já faço a apresentação com ela aqui. Oi, Adriana, boa noite. Adriana, você coloca o tema para mim que eu esqueci? Oi, Aline, boa noite. Boa noite! Oi, boa noite. Tudo bom? Gente, Tudo ótimo. Hoje eu tenho novidade. Voltei a usar aparelho odontológico. O voltou que a está me atrapalhando, adolescência! pois é, o que está me atrapalhando bastante aqui, mas eu acho que vai dar para falar. Ah, não, com certeza. Não, agora é acostumar de novo. Meu marido também colocou depois de, né, já de mais velho e foi super bom. É importante a gente estar com um sorriso bonitão, né? Tudo certinho. Mas eu usei por 5 anos e agora voltei. E é super sofrido, né? Ah, mas não tem problema Mas não. enfim. É, assim como a nossa live de hoje é sofrida, é desapego, então você vai sentir isso. Pois é, né? Tudo bom, Kalinka? Como é que você Tudo, tá? Conte pra gente tudo as ótimo. novidades. Estamos Que ótimos, estamos bom, que aqui, bom. né? Ainda em quarentena, atendendo muitos clientes de forma online, fazendo desapego de forma online também. Mas eu acho que o principal desafio é porque a palavra parece muito forte, né? Então hoje, quando eu fui postar sobre nossa live de hoje, muita gente, nossa, o tema é muito interessante e tal, mas a palavra desapego já vem com uma carga de sofrência das pessoas, né, Gi? Aham. Eu até anotei aqui uma outra palavra que me incomoda muito para a gente falar sobre ela mais tarde, né? Legal, vamos Mas falar deixa assim. eu fazer as apresentações, né? Pois não? Então, a gente está aqui hoje para pagar uma promessa, né? Da última vez que a gente trouxe Kalinka, a gente perdeu a live, e aí eu fiquei sofrendo muito com isso. E ela disse: não tem problema, a gente marca de novo e a gente Desapega, faz outra. desapega. Desapega. E aí a gente veio hoje para pagar essa promessa, dívida, né, que a gente tinha. Então, para quem está aqui pela primeira vez, né, e que não conheceu Kalinka ainda, Kalinka é personal organizer, Kalinka Carvalho, ela é paulista, é personal organizer há 10 anos. Ela veio da área de publicidade e propaganda. Ela é mãe de Laís, né, que ela vive postando fotos e contando para todo mundo os desafios de ser mãe. E as alegrias também, né, Kalinka? E aí uma coisa que eu gosto muito é o propósito de Kalinka, que combina demais com a personalidade dela, pelo que eu conheço, né, das redes sociais. O propósito de Kalinka é, com alegria, transformar o dia a dia das pessoas para que elas tenham mais praticidade e qualidade de vida. É isso aí. Então, então seja bem-vinda. Acho que a gente já tem aqui um número legal de seguidores. A Adriana está aí com a gente hoje no bate-papo, acompanhando. Já vi ela aqui nos comentários. Ó, vai falando aí com a gente que a gente tem que interagir. Tem que estar as três na live, tá? Por É favor. isso. Aí hoje ela está aí. Então, Adriana, bota o tema que eu esqueci de botar. Ela está dizendo assim que não fui eu que sofri, acho que foi algo assim, que sofremos, né, pela perda da live. Ah, mas não tem problema. Acontece. Dependendo de como é, a gente fala assim, a gente perdeu pra ter outra, entendeu? Senão não ia ter desculpa pra ter outra live. Talvez a gente não tivesse outra tão cedo, Então, né, tão rápido. ó, eu falei, comecei o mês com vocês e tô finalizando o mês com live com Ah, vocês é de novo. verdade. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Na minha cabeça, a gente se falou tem um tempão, né? Já É, passou um tô um mês tempão. fazendo uma live juntos, eu falei até desapego e tal. E aí a gente tá Sim, finalizando o mês, né? O mês de setembro, que é o em mês do setembro. desapego, falando um pouquinho sobre a Uhum. arte de desapegar. Então, tudo certo, perfeito. Então, seja bem-vinda. A palavra é sua. Eu vou ficar aqui ouvindo, interagindo Ah, minimamente não, eu para não quero que você também atrapalhar. fale aí sobre bastante coisa. A gente vai bater um papo gostoso aqui. E Então, aí eu já tudo aproveito bem. para Então, pedir vamos pro lá. pessoal aqui que tá na live com a gente, já compartilha essa live, chama a galera para saber aqui da arte do desapego. E eu queria saber aí da Isso. onde vocês são. Manda aí da onde vocês são pra gente saber, que a gente tá aqui, ó. É Nordeste, São Paulo, então vamos ver o que tem aí o pessoal que tá na live com a gente, tá? E depois essa Então, live vai ficar escreve aí. gravada, né?
Essa vai, essa tem que ficar. Então, pessoal, coloca aí de onde vocês estão assistindo a gente, para a gente ter essa noção que a Kalinka falou. Com certeza tem muita gente de Salvador, sem dúvida Ah, alguma, legal, né? São gostoso, nossos gostoso. seguidores. Vamos ver se os seus chegaram aí também. Então, primeiro eu vou começar falando por causa do mês do desapego, né? Muita gente não sabia que era o mês de desapego, o mês de setembro, por causa da numerologia. Eu trouxe até uma colinha aqui para falar bem certinho para vocês. Sim, Que o número sim. 9 significa o encerramento e o recomeço de ciclos. Por isso que é o mês do desapego. Então, segundo a numerologia, o 9 ele vem carregado com esse tema que é o desapego. E para nós, personagens organizers, esse tema é muito importante, porque é o nosso primeiro passo na organização, né? A gente tem várias etapas da organização dentro da casa do cliente, e se não há um desapego, talvez nosso trabalho, não é que nosso trabalho não aconteça, mas ele fique mais difícil e a gente precisa fazer esse processo com as pessoas. Mas, como eu disse, o termo desapego, ele vem carregado de coisas negativas. Quando a gente fala em desapegar, as pessoas já pensam em jogar fora, em se desfazer, em sofrimento. E a gente quer quebrar, mais uma vez, esse paradigma que desapego é essa coisa de sofrer, de ser sofrido, né? Não é sofrido, gente. Uhum. Então, até eu costumo usar com os meus clientes, eu não uso o termo desapego, eu uso o termo triagem, que é nada mais é do que a separação dos itens que vão ficar, os itens que vão embora, os itens que vão ser vendidos, os itens que vão ser doados, para quebrar a força que essa palavra tem do desapego. Mas se você olhar, eu fiz um vídeo, inclusive, no comecinho do mês, no meu canal do YouTube, falando o que é desapegar, né? Afinal, o que é? Desapegar nada mais é do que você mandar fora aquilo que você não está utilizando. Então, não é para vir com sofrência. Se você não está usando, não tem por que você sofrer. Então, as pessoas têm Exato. essa dificuldade, mas porque parece que é jogar fora. Então, se você usa, se é importante para você, você não vai desapegar. Então, quando a gente quebra esse paradigma de que, ó, vai embora, vou jogar fora, eu vou perder. Não. O desapego, ele é feito exatamente para isso. Tirar coisas que você não está usando, coisas que não te servem mais, coisas que te trazem sentimentos ruins. Né? Então, tem todo um processo aí que a gente tem que pensar no que a gente vai desapegar e o porquê desapegar. É tão difícil desapegar, não só, eu acho que assim, não principalmente para os nossos clientes, mas até para mim. Eu viro e mexe, vivo desapegando de coisa e parece que não acaba. Tem sempre coisa para desapegar. Quanto mais coisa você desapega, mais coisa aparece. É normal. Por quê? É ciclo de vida. Então, você pode, neste momento, não querer desapegar de um item, que no momento atual é muito importante na sua vida. Mas fases da vida vão passando. E daqui a pouco aquilo se torna uma coisa que não é tão mais importante. Então, respeitar você próprio, respeitar o seu sentimento, a sua fase atual, é a primeira dica que eu dou hoje pra gente. Quem tá aí, não é porque se você gosta daquilo que você tá usando, não tem que desapegar. A gente não força ninguém a desapegar, né, Gil? A gente não fala, joga isso fora! Não! Exato. Gente, a pessoa É, organiza tá aqui pra te ajudar. e quando a gente desapega, né, quando a gente libera esse material, a gente abre espaço para o novo, né? A gente abre espaço para ter outras coisas que realmente signifiquem, que realmente sejam utilizadas, né? Isso é o lado bom do desapego. E a palavra que eu tinha anotado aqui para falar com você é o descarte, que eu acho que ainda é mais pesado do que o desapego. Né? Quando a gente fala que uma das etapas da organização é o descarte, as pessoas já pensam assim, ai meu Deus, vai jogar tudo fora. Aí a gente O sempre desapego e o procura descarte são deixar. sinônimos, né? Por causa do negócio de jogar Aham, fora. Eles vêm muito carregados com isso. E o é, descarte também. Porque descartar a gente usa muito para quando a gente vai jogar fora no lixo. Por isso que ele aham. vem com essa carga, né, de peso. Porque quando a gente fala, eu estou descartando, eu estou jogando fora no lixo. E o descarte na organização não é necessariamente no lixo que a gente faz o descarte para Exato. separar. Por isso que eu não uso o termo descarte nem desapego, eu uso o termo triagem, tá? Triagem. Uhum. Isso, que é um termo mais sutil para falar assim, a gente vai separar o que vai ficar, o que vai embora, o que de repente precisa de um conserto. Eu gosto muito de fazer, não sei se vocês já viram meu vídeo de personal organizer da regra do farol. Não, Esse não vídeo é vi muito esse. legal. O que é o vídeo? É os meus Ah, cestinhos. sim, sim, já, Os já. meus cestinhos, vermelho, amarelo Aham, e o verde. amarelo e o A regra do verde. farol é bem isso. Então, no vermelho, tudo que vai embora. No amarelo, que precisa de conserto para poder voltar para o guarda-roupa. E o verde, que vai ficar. Então, é uma maneira sutil de ajudar as pessoas nessa triagem.
que é a parte do desapego e do descarte? Por que a gente precisa tirar coisas? Porque geralmente, quando a gente vai na casa do cliente, ele tem coisas em excesso, coisas que ele não usa. E esse processo é importante exatamente para liberar, foi o que você falou, liberar espaço para que as coisas possam respirar, para que entre até energia, não é só coisas novas. Não é porque você está tirando coisa nova que você tem que enfiar um monte de coisa, não, tá, gente? Se você tirou, é para liberar energia. E tem gente que fala assim, liberei uma calça, deixa eu comprar duas. Liberei isso. Não. É só para liberar energia, né? Então, vamos pensar assim. Então, a minha recomendação é a gente não pensar em desapego nem descarte, que são palavras negativas, e usar a triagem no primeiro processo do cliente. Estamos fazendo a triagem dos seus itens. Até porque, quando a gente faz a triagem nada mais é do que separação. E muitas vezes a gente encontra itens que não pertencem àquele local, num local indevido na casa, né? Quantas vezes você não vai abrir o armário e você encontra lá um negócio que não é do escritório? Você vai no escritório e você acha alguma coisa que é do quarto. E por aí vai. Então, a triagem nada mais é do que isso. Você examinar o que pertence àquele local, que vai permanecer naquele local, e o que vai embora. Então, é uma dica muito importante. Eu até recomendei, esse livro aqui, no começo do mês. Jogue fora 50 coisas. Eu não sei se é gay ou blank, como se pronuncia corretamente, mas é um livro muito legal, que ele ajuda a desapegar. É tipo desafios. Você tem que desapegar de 50 coisas. Então é muito legal para quem tem dificuldade, para quem não sabe por onde começar. Porque quando a gente fala de desapego, a gente não está falando só de coisas, de objetos. A gente está falando de sentimentos, de pessoas, de atitudes negativas, de hábitos negativos. Então, quando a gente fala da arte de desapegar, é exatamente você reconhecer aquilo que não está te fazendo bem, aquilo que está te trazendo uma energia negativa, que não está te fazendo ir para lugar nenhum, e mandar embora. Eu estava ontem conversando com uma amiga via... A gente fez uma ligação, né, de FaceTime. Ela falou assim, eu preciso sair de um monte de grupo de WhatsApp, porque não está me fazendo bem. Então, essa é a primeira coisa, desapegar também disso. Você, às vezes, não estar presente ou só ter grupos por estar num grupo e não estar ali interagindo, talvez também não faça sentido. Então, estar realmente em locais que você se faz presente, né? Não adianta você estar em 60 grupos de WhatsApp se você nunca interage com ninguém, nunca fala com ninguém. É como se você não estivesse. E a mesma coisa de quando você está com a família, né? Tem muita gente que está com a família e não está com a família de verdade. Então, desapega dessas coisas ruins e tenta fluir essa energia. Fala, Gil, o que você ia falar? É como, às vezes, a gente mantém pessoas na nossa vida, né? Que a gente pode, não precisa mais. É como eu digo assim, não é porque alguém foi muito importante na sua vida em uma determinada fase que ela precise permanecer para o resto da vida. Tem pessoas que passam por um momento, né? E que elas são importantes e necessárias por um momento. E depois ela também precisa seguir, né? Você também precisa aprender outras coisas, outros caminhos. E assim, foi o que eu falei ali no comecinho, a gente tem ciclos e fases. Às vezes a gente conhece pessoas num ciclo da nossa vida e nós mudamos completamente. E às vezes aquela pessoa não encaixa mais no não cabe mais, atual que você tá. Então, às vezes é bom a gente rever nossas amizades. Até isso na quarentena foi muito legal, porque a gente percebeu quem era mais importante, né? A maioria das pessoas ficou em casa com a família. Não conseguia interagir com amigos, quase com ninguém. Então, e muitos disso, a falta que a gente sentia às vezes de um pai, de uma mãe que não podia ver, que era mais idoso. Então, quem realmente faz falta? Quem você não consegue ficar sem? E isso faz bem pra gente poder desapegar dessas coisas que... Tem pessoas que só trazem notícia ruim, só vem trazendo inveja, só vem trazendo coisa negativa. Então, quando você leva... e não precisa excluir ela. Simplesmente desapega. Começa a reverter o sinal, que talvez ela também precise de uma ajuda sua. Então, por isso que ela tenha conectado. Eu gosto muito de uma frase que é assim: com alegria atrai alegria. Portanto, sorria e seja feliz. Esse é um mantra da minha vida, né? Por quê? Porque se você tá alegre, você faz as pessoas ficarem alegres. Se você tá de bem, você faz as pessoas ficarem de bem. Se você tá disposta, animada, você traz essa energia com as pessoas. Então, pessoas negativas vão te levar pro negativo. Então, aí a gente já desapega dessas pessoas. Tem a ver com a energia, né? A energia. Sabe aquela coisa que você tá com raivinha? Ai, fiquei brava com ela. Eu odeio ficar brava com alguém. Eu gosto de pedir desculpa logo na hora. Ou falar assim, não sei nem por que a gente brigou. Eu não gosto de ficar, porque isso me dá um sentimento. Então, a arte de desapegar, quando a gente fala em arte, é porque é difícil. Não é fácil desapegar. Até pra gente que trabalha com organização, pra gente é difícil desapegar. Imagine pro nosso cliente, que não tem toda essa instrução sobre como funciona o processo e da necessidade.
Primeiro a gente tem que convencê-lo da necessidade do desapego, mostrar para ele quanta energia positiva vai trazer para ele, o espaço que vai abrir, como ele vai conseguir visualizar as coisas, sejam objetos, sejam roupas, para que ele possa realmente ter espaço para o novo. E o que eu acho fundamental, a circulação de energia. Quando você tira as coisas que estão ali, tem gente que tem coisa que não mexe há 20, 30 anos e está guardando sem uma necessidade. Tem gente que guarda coisas quebradas, o que também traz, segundo o Feng Shui, traz energias negativas. Tem gente que guarda coisas de lembranças negativas, a morte de alguém. Então, até no nosso ramo de organização pós-luto, é muito pesado. Porque a personal organizer entra e ela tem que tentar fazer essa circulação de energia porque a pessoa se foi. Mas a lembrança dela ainda, por algumas pessoas, ainda vai ficar. Como é que a pessoa vai mexer? Então, isso também, né, é uma fase bem complicada para o cliente e a gente também ajuda ele a fazer esse desapego. E tem gente que você fala assim, eu acho até engraçado, tem cliente que fala assim, não, eu já desapeguei de tudo que eu tinha que desapegar. Mas sempre tem alguma coisa para desapegar. Não tem? Exato, exato. Nesse período de pandemia, né, que eu fiquei em casa, eu sempre tive uma vida muito corrida, muito agitada, eu resolvi dar atenção para o meu armário de roupas. E aí o que eu descobri? Eu tenho um armário assim bem ocupado, apesar de estar nessa área. Porque assim, às vezes a gente compra as coisas porque a gente realmente gostou, porque é bom e tal, mas ela já passou, né? Não serve mais, não combina mais com a nossa idade, não combina mais com o nosso estilo de vida, mas a gente fica com o apego pelo preço que pagou, né? Por várias razões. E aí o que eu Existem descobri vários aqui apegos que eu vou falar depois para é vocês. Tem vários tipos de apegos. vários tipos, né? E aí eu descobri que meu armário estava com pouca circulação de ar e minhas roupas estavam ficando com cheiro de mofo. Toda vez que eu queria usar uma roupa, eu precisava lavar, passar. Então eu não tinha as minhas roupas à disposição. E aí eu fiz esse exercício, né, do tirar o que não serve mais. Mudei de fase na vida, tem coisas que não combinam mais comigo. E aí Não faz mais eu o seu tirei, estilo, né? não me traz mais alegria. E aí eu coloquei em sacolas, né? Roupas que eu posso doar, roupas que eu posso de repente vender, roupas que eu sei que dá em alguém que eu conheço e que ia gostar de ter. E aí eu acho que é uma etapa interessante, porque você retirar da sua casa de uma vez só, eu acho que é um desafio bem, bem pesado. Ele é pra gente, imagine para quem não tem o conhecimento Claro. técnico que a gente Eu, vai eu, costumo, adquirindo, né? eu costumo fazer essa limpeza na minha casa de 6 em 6 meses, né? Porque eu moro num apartamento pequeno, uma kitnet. E assim, com a vinda da minha pequena, a circulação tem que ficar, porque não tem mais espaço. Ela tomou conta de todos os espaços. Mas é importante a gente fazer uma recomendação que eu faço para todos os meus clientes, para quem me acompanha também nas redes sociais. Fazer as mudanças de estação, né? Inverno e verão, que são os radicais, que são 6 meses. Mas às vezes o inverno e tal, mudar as roupas, porque às vezes tem roupa que naquela estação você não vai usar de jeito nenhum. Guarda ela para você realmente ver o que você tem, para você realmente utilizar o que você tem. Muitas vezes a gente acaba não usando, a gente usa 20% do nosso guarda-roupa. É muito pouco. Então a gente tem que olhar e Exatamente. ver o que a gente usa. Eu adoro armário cápsula, eu adoro essas metodologias, porque faz a gente usar muito o que a gente tem. Então, mesmo eu que tenho poucas roupas, que trabalho com organização, ainda mesmo assim eu não uso todas as roupas que eu tenho. E isso é normal, gente, é super normal. Não acho que você é estranha. Não, é super normal. Só que tem gente que tem muito excesso. E esse excesso, às vezes, reflete na sua vida. Sua vida fica mais pesada, você não consegue resolver coisas financeiras, coisas da casa, porque seu guarda-roupa está lotado. E isso é fato, é verídico, é real, tá? Então, saiba, se você der uma limpeza no guarda-roupa, a energia vai fluir e as coisas vão começar a ser resolvidas. E você vai falar, Exato. nossa, só porque eu arrumei o guarda-roupa. A Adriana tá aí concordando com você, né? Que quando o filho vem, tudo muda. E eu não cheguei nessa fase ainda do filho, né? Mas é Daí, fase, é fase. Assim. Quando eu juntei com meu marido, foi uma fase. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu já voltei com uma outra fase. Para eu ir para os Estados Unidos, eu desapeguei de tudo que eu tinha no meu imóvel atual, porque eu ia mudar para lá. Então eu fiz um bota fora, vendi tudo. Quando voltei, era aquela coisa, e aquilo que eu tinha e não quero mais? Isso não faz mais sentido. Eu sempre amei papelaria, eu tinha uma papelaria em casa, vendi toda a minha papelaria. Eu voltei, eu criei uma outra papelaria, porque isso me faz bem. Então, às vezes a gente fica, quando eu falei dos tipos de apego, a gente tem um apego emocional, que é exatamente aquela coisa, isso me lembra alguém, né? Ou alguma coisa, e aí a gente não quer se desfazer da peça.
Aí é legal a gente pensar, essa peça ainda me serve? Se ela só tem um valor sentimental, essa peça pode ir para o que eu chamo caixa das lembranças. Você não vai usar, não tem porque ela tá no guarda-roupa. Se é alguma peça, por exemplo, o primeiro bodyzinho que a minha filha saiu da maternidade, não serve mais nela. Mas eu quero guardar essa roupinha. Eu guardo na caixa das lembranças. Existe o apego psicológico. Vou guardar essa roupa porque eu vou emagrecer ou porque eu vou engordar. E aí a pessoa fica guardando meses, ela não engorda nem emagrece, o negócio fica lá e depois a peça nunca foi utilizada. Então pense da seguinte forma: se você emagrecer, você vai comprar uma roupa melhor que essa que você tem. Pensa nisso para poder desapegar. Quando você emagrecer, vai ter uma roupa muito melhor para essa. Então você já tem essa. E tem um apego também que é o mais triste, né? Que é quando tem uma lembrança de alguém mesmo, né? Relacionado à coisa de você não querer se desfazer. Então, assim, quando a coisa é positiva, eu aconselho guardar na caixa de lembranças. Quando é negativa, aí é uma coisa que eu aconselho mandar embora. Exatamente para liberar essa mágoa, essa tristeza que está nessa roupa ou nesse objeto. Então, existe uma conversa muito franca com o cliente em relação a isso. Esse objeto ou essa roupa te traz um sentimento negativo. Então, enquanto você não se desfizer, não desapegar desse objeto, o negativo ainda vai estar aqui dentro dessa casa. Aí é um choque de realidade para o cliente, porque aí ele percebe. E às vezes num momento como esse, se o apego for muito, o psicológico for muito acentuado, é bom até trabalhar em parceria com outros profissionais, né? Com alguém da psicologia, né? Quando a gente tem os acumuladores, que o apego deles é totalmente psicológico, eles não se desfazem de nada, eles colecionam papel amassado e acham importante, e aquilo é importante para eles, a gente tem que ter um apoio de um psicólogo em relação a isso para desapegar. O desapego simples dá para fazer, que é essa parte. E quando a gente vê que a pessoa realmente não consegue e tem um bloqueio, esse bloqueio tem que ser tratado, porque às vezes não é só um bloqueio de ser acumulador, mas tem alguma coisa ali, um ente querido que faleceu e ainda tá essa coisa presa, então ela não vai conseguir liberar, então a gente precisa disso. Você falou de uma coisa legal que é essa roupa não me traz mais alegria, né? Da Marie Kondo. Eu divulguei lá no meu Instagram a metodologia dela, o que ela pede para desapegar, que é muito legal, né? Ela fala primeiro para as roupas, livros, papéis, diversos e itens sentimentais. Aí eu queria explicar mais ou menos o porquê dessa sequência. Por que a roupa? Roupa é uma coisa que a gente usa sempre. Então, ela considera mais fácil a gente fazer a organização, o desapego de roupas. Porque ele é mais fluido, a gente usa todo dia, sai, tira, então é mais fácil. Depois, ela vem para livros. Aí eu abro um parênteses. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é muito mais difícil. Porque para algumas pessoas, livros são itens sentimentais, que aí vai lá para a categoria lá de baixo. Por isso que a sequência, ela sugere essa sequência. Mas para algumas pessoas, livros é somente, tipo, estudo, esse tipo de coisa. Então você vê a fase que você tá. Então, roupa, você não tá usando, não serve mais, não faz mais parte do seu estilo. Tal, desapega. Tenta manter no seu guarda-roupa roupas que você usa, que te deixam linda, maravilhosa, que isso é importante. Você se veste, você se sente eu fiz até um videozinho no Reels, né? Mudando as roupas. Eu O pessoal vi achou seu o vídeo. máximo. Eu Porque, vi. exatamente, eu descobri, fazendo aquele vídeo, eu descobri roupas que eu não sabia que eu tinha. Para montar os estilinhos e tal. Então é legal a gente pensar também, às vezes. Hoje eu quero me vestir mais romântica. Vamos colocar uma roupa. Será que eu tenho? Qual que é o meu estilo? Às vezes até uma consultoria de imagem é legal para você se conhecer e tentar entender isso, né? Mas por que ela fala, então? Primeiro das roupas, por causa da facilidade. Os livros, para algumas pessoas, é mais difícil, para outras não. Para aquelas que são itens sentimentais, eu vou falar lá nos itens sentimentais. Mas para quem não é ver, ó. Eu fiz aqui a organização, teve a nova série, né? The Home Edit no Netflix estreou. Eu organizei por ordem de cor. Organizou por Livros. cor, tô percebendo. Não, gente, não Uhum. é o ideal, tá? Só para avisar. Eu sou personal organizer há 10 anos. O ideal não é organizar por cor. Fica lindo, maravilhoso. Para uma live fica maravilhoso de fundo. Mas não tem ordem de assunto. Não, aqui eu só tenho livros, por exemplo, de organização e de produtividade. Mas, por exemplo, por ordem de autor, por tema do livro, porque é como você busca. Então, isso aqui é para facilitar. Então, não organizem por ordem de cor se a sua função é encontrar os livros. Aqui é esteticamente, porque aqui todos os livros se tratam de organização e produtividade. Do mesmo Mas tema. é uma opção. Mas é livros que você vai ler, que você leu. Então, se você não tem apego sentimental à leitura do livro, é mais fácil descartar os livros.
Porque geralmente a gente não tem uma quantidade enorme de livros, né? Tem uma biblioteca pessoal, pequenininha e tal. Agora, a não ser que você seja um Hallbook, que tenha vários livros, aí é diferente, né? Ou um professor com um psicólogo junto, tá? Ah, é? Legal. Mas, ó, ficou bonitinho, ó. Eu Aqui coloquei o meu aqui, mas, ó, ficou ficou, bonitinho. ficou, ficou. Aham. E ficou a cara dos livros das meninas lá, né, da série, que Mas elas foi muito têm legal. É, elas têm lá a tamanhos metodologia diferentes. delas, tal, mas é importante. A gente fala que estamos fazendo, mas é importante que não é o ideal, tá, gente? Vamos deixar claro isso. E depois ela fala de Uhum. papéis. Por que que a terceira... Então, a ordem que a Marie Kondo sugere é primeiro roupas, depois livros e depois papéis. Por que que ela sugere papéis? Porque papéis é aquilo que a gente precisa descartar, né? A gente tem uma circulação de contas, de papéis, e a gente geralmente acumula muito. Então, o terceiro item é papéis, em geral. Vê se tem rascunho. Eu gosto muito de escrever assim, ó. Isso aqui é um desenho da minha filha, eu tava tendo uma ideia e escrevi. Mas isso aqui vira Aham. lixo. Passei a limpo, vira lixo. Então, também para desapegar. Depois ela, aí vem depois a quarta, que é diversos. Né? Para ela, Que é todo o resto. Então, itens de complicada essa cozinha aí. e todas as coisas. Então, você vai fazendo tudo. E a quinta, os itens sentimentais. Por que os itens sentimentais são deixados por último? Exatamente pela dificuldade do desapego. Então, os itens sentimentais são aqueles que te tragam uma lembrança, que te lembram alguma coisa. Então, ó, vamos relembrar. Roupas, livros, papéis, aí vem os diversos e os itens sentimentais. Então, são 5, que é a sugestão da Marie Kondo. Eu costumo, no trabalho de organização, eu costumo chegar em cada cômodo e vou vendo o que não é daquele cômodo e organizo o que pertence àquele cômodo. Não sigo a metodologia dela. Mas só para vocês entenderem essa parte do desapego que é importante. Porque na metodologia dela, ela faz juntar tudo para você desapegar. Então, Fazer a montanha, né, de coisas. o que eu não considero ideal, né? Principalmente na nossa cultura dos brasileiros, isso não é o ideal. Então, eu organizo por partes. Mas é interessante pensar na logística desse descarte, né? Então, os itens sentimentais são deixados por último. Aí eu venho com uma outra metodologia que eu uso há anos, que é a caixa das lembranças. Vocês já ouviram falar da caixa das lembranças? Então, é uma Uhum. metodologia muito legal para ser aplicada com o cliente. A gente escolhe uma caixa, não de tamanho enorme, não de tamanho pequenininho, uma caixa de tamanho médio. Eu gosto muito de usar as caixas da Delo. Eu uso, para cada membro da casa, eu uso uma caixinha da Delo, personalizada com algum desenho, alguma coisa, para poder guardar as lembranças. Então, eu tenho a minha caixinha de lembranças, eu tenho a caixinha de lembranças do meu marido e tenho a caixinha de lembranças da minha filha. E essa caixinha também vai circulando as coisas. Porque o que às vezes eu guardei que eu considero importante, daqui a algum tempo não vai ser tão mais importante. Então é importante. Lá você guarda tudo que você considera sentimental. Então, ter uma caixinha de item sentimental é uma outra técnica para poder desapegar. Porque nessa caixa são coisas que você não vai ficar o tempo inteiro manuseando, mas quando você quiser lembrar da saudade, daquela coisinha gostosa, você traz de volta. Então, isso é importante, fazer essa caixinha do desapego. Todo mundo tem direito de ter essa caixinha. Não precisa ser enorme, tipo, não é um baú, tá, gente? Para colocar tudo, mas ter, né? A Mas sua ter caixinha do essa caixinha. desapego. Então, É, isso é importante. eu lembro bem assim do método dela, da Marie Kondo, que ela fala que quando você chega na última categoria de itens sentimentais, você já aprendeu a desapegar, já exercitou ao ponto de quando chegar nos itens sentimentais, você já ter um Vai critério ficar para mais fácil. fazer o desapego, né? Exatamente. Então, isso é Uhum. treino, é treino. É sempre treino, né? A gente tem que. A arte da pegar é quando você aprende. Até hoje eu fico pensando, será? Tem coisa que eu pego e falo assim, será que eu ainda guardo isso? Como eu virei agora organizadora digital, eu tenho passado muita coisa que eram itens no físico para o digital. E é legal pensar nisso. Isso faz sentido para mim, mas não necessariamente eu preciso guardar o físico. Hoje, com a tecnologia, muitas coisas a gente pode guardar no digital, que não ocupa espaço, que você busca com maneira mais fácil. Então, também é um novo método, né, para a gente poder organizar as coisas. Então, aqueles Uhum. papéis, cartinhas de pessoas que a gente acha especial e quer guardar, às vezes não necessariamente precisa estar no físico, né? Às vezes ela já está tão amarelinha, tão mofadinho, que vai se desfazer. Então, tira uma foto, usa um scanner para poder guardar. Eu tinha É, muito camiseta na época que eu era adolescente, que eu sim, amava as camisetas. Mas eu não uso mais. Eu tirei foto de todas elas e guardei numa caixinha digital, né? Numa pastinha digital é das uma pasta lembranças. digital.
E hoje, às vezes, a gente vai rever foto antiga que a gente não vê há 10 anos, né? E aí a gente fotografa para poder mostrar para as outras pessoas, né? Então acaba circulando mais quando a gente torna essa caixinha de memórias uma caixinha digital, porque a gente tem mais possibilidades de compartilhar com outras pessoas e A ainda busca fica mais fica mais seguro, né? fácil, né? E Porque fica também mais você tá na seguro, rua, quer mostrar foto de quando você era criança. Não dá pra você ir na sua já casa tá e pegar ali. aquele álbum. Olha, tirei uma foto aqui, ó. Olha eu quando era criança. É legal, entendeu? E recentemente também eu acompanhei a história da mãe de uma amiga minha. A casa dela teve um pequeno incêndio na sala e ela perdeu o álbum de casamento, que na Hum. época dela não tinha fotografia digital. E aí eu perguntei assim para ela, mas vocês não tinham fotografado ainda o álbum? Ela falou, poxa, nunca pensei nisso. Então, é uma outra possibilidade, né? Quando a gente torna digital os nossos arquivos físicos, a gente tem também esse backup, né? Para recorrer, caso a gente venha a Sim. perder o arquivo físico. Você falou uma coisa legal sobre esse negócio de incêndio. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes é assim: é uma técnica também que eu aprendi durante esses anos como personal organizer, que é assim, a gente tem que ter uma pastinha com os documentos importantes. Que são o quê? Os documentos pessoais que estão em papel ali, que você precisa, certidão de casamento, RG, CPF, essas coisas importantes. Eles devem ficar numa pasta próximo da porta. Eu sempre brinco com Hum. eles. Isso é uma técnica que eu uso há anos com os meus clientes. A minha fica próximo da porta e tal. Se acontecer um incêndio na sua casa, você vai pegar essa pasta e vai sair correndo. Porque é o que é mais importante. Então, Boa pensar nisso. Se dica. um dia, então, se um dia a sua casa pegar fogo, o que você não pode perder de jeito nenhum? Deixa nessa pastinha, próximo da porta. Isso é uma técnica que eu aprendi lendo muito em livros, muitas coisas, porque é exatamente isso. Aqui no Brasil a gente não tem essas coisas de terremoto, de incêndio e tal. Mas nos Estados Unidos eu morei 1 ano e meio lá. Lá eles têm os kits de sobrevivência, tem tudo isso. E eu sempre ficava pensando assim, mas e se começar um terremoto? O que eu vou fazer? Eu vou para debaixo da cama? O que eu vou fazer? E destrói mesmo, né? Tudo que você construiu vai por água abaixo. Nós brasileiros temos muito apego, porque a gente sofre muito para conseguir algo. Você falou, paguei muito caro com isso, não quero me desfazer. Mas às vezes é exatamente por causa disso que fica esse apego, né? Porque é tão difícil conseguir, às vezes, comprar uma roupa, que aí você tá com a roupa lá, mas você não tá usando. Então, é como se você estivesse jogando dinheiro no lixo. Então, é importante que a gente desapegue dessas coisas. E essa técnica de ter a pastinha das coisas mais importantes é muito legal. Porque é aquilo, se a sua casa estiver pegando fogo, você vai pegar quem? Vai salvar a sua família e pegar essa pasta e ir embora. O resto a gente não leva embora, porque o que vale é a nossa vida. E quando a gente pensa nessa coisa de vida, do que realmente é importante pra gente, tudo isso aqui que a gente tem não é Não é nada. nada, né? Porque se eu tiver que Exatamente. escolher entre ter um objeto e ficar com a minha família, eu vou querer ficar com a minha família. Então, quando a gente passa a refletir desse modo, aí você começa a ter uma outra mentalidade, a arte de desapegar fica mais fácil. Porque você olha para aquele objeto, não faz sentido, não é importante, está ocupando espaço, eu posso realmente ter outras coisas melhores que isso, vai embora. É pensar nisso. Eu adoro, por exemplo, eu não tinha uma biblioteca, quando eu voltei dos Estados Unidos, uma biblioteca grande, que eu tinha me desfeito de todos os meus livros. Só que, para mim, eu acho importante pelo menos ter os livros do meu segmento de organização e produtividade. Então, por mais que eu tenha muitos livros digitais, por mais que eu trabalhe com organização digital, eu gosto de pegar nos livros. Mas se eu precisar de espaço, eles vão ser os seus primeiros a serem descartados. E isso tranquilo. Então, isso é você trabalhar a sua essência, o que é importante na sua vida, para ficar mais fácil de desapegar. E isso é uma verdadeira arte. Tem uma coisa que eu ouvi em um desses cursos que a gente faz por aí, né? Que quando a gente tem muitas coisas, a gente precisa administrar muitas coisas, né? E quando a gente simplifica a vida da gente, a gente gasta menos tempo, né? Então, se eu tenho. Por que que eu preciso ter 5 conjuntos de talheres se eu só uso um no dia a dia, né? E hoje fica fácil alugar, às vezes até você contrata uma empresa, um buffet e já vem todos os talheres e tal. Então, a gente acaba guardando coisas que de fato não precisa, que você vai usar uma vez no ano, que você vai usar de vez em quando, né? E a gente acaba ocupando o espaço e tem que gerenciar todas essas coisas, porque são coisas que você precisa limpar, são coisas que você precisa transportar de um lugar para outro. E tudo que a gente tem, a gente precisa gerenciar todas essas nossas coisas. E quanto mais coisas a gente tem, mais tempo a gente vai gastar gerenciando esses nossos pertences, né? Exatamente. Então a gente Acho que pensa você. assim, Ah.
Pensei que vamos você tinha pensar trabalho. que a gente tem coisas, por exemplo, que a gente está gastando o nosso tempo, que tempo a gente não tem de volta, para organizar coisas que a gente não está usando, para poder, né? Então, exatamente isso. Aí vem duas técnicas, né? Que tem o essencialismo e o minimalismo, que são estilos de vida e estilos de metodologia. Tem gente que pensa no essencialismo, que é você ver o que é essencial para sua vida. Se você precisasse realmente listar o que é essencial, o que seria você teria na sua casa? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, foi engraçado que eu montei uma casa do zero. E eu quis colocar somente móveis que seriam essenciais. Coisas extras eu não ia ter, porque aqui eu morava com os meus pais, então tinha muito móvel, muita coisa. E lá eu escolhi, por exemplo, um sofá e um rack, que era o que eu precisava na sala, não precisava de mais nada. Uma mesa de jantar, pra gente jantar. Uma mesa de escritório. Então, tipo, não tinha muitos apetrechos. Então, a gente pensava no que realmente é essencial. E o minimalismo, que também é um conceito de deixar a casa mais clean, com cores mais neutras. Então, tudo isso traz um sentimento. Então, a gente tem que ver aquilo que se adequa ao nosso modo. Eu, por exemplo, não conseguiria ser minimalista, porque eu gosto de cor. E o minimalismo, ele foca em cores mais sóbrias, em menos objetos. Eu gosto de cor. Então, a casa tem que ser colorida, tem que ter arco-íris, tem que mostrar alegria. Então, eu gosto de bastante coisa. Mas não só por causa disso, eu não preciso ter muita coisa. Eu posso ter menos coisas, mais coisas que me fazem ter essa vibração. Eu adoro objetos de decoração, né? Eu tenho aqui 2 prateleiras só com objetos de decoração e recebo tanto objeto de papelaria, essas coisas, que eu gosto, me faz bem. Então, ter na sua casa o que te faz bem é o que precisa ser feito. Você não precisa desapegar de coisas que te fazem bem. Só que se você não está usando e essa coisa te traz negativo, aí sim você desapega. Então, quando a gente tira essa carga de obrigação, fica mais fácil. Então, por isso que a triagem é o termo mais adequado, vamos dizer assim. Porque a gente não está desapegando, a gente está triando o que vai ficar com você, o que vai embora, o que a gente precisa consertar e aí resolve tudo. Porque aí fica mais importante. Então, e pensar, se você quer ter uma vida mais essencial, com coisas que realmente funcionem, uma vida mais minimalista, que você quer menos objetos, então mais é menos, né? Como diz um programa de TV também famoso em relação a isso. Agora, se você tem 50 calças e você só usa 2, você está ocupando espaço, né? Eu tive uma cliente que ela descobriu que tinha 50 calças pretas. Eu fui recolhendo de cada cômodo e mostrei para ela, eu tenho tudo isso. Eu falei, tem, e você só usa essas 2. Uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar hoje também é que dentro da organização não existe uma rigidez, né? E você tem que tirar isso, você tem que ter aquilo. Tudo vai de acordo com o que te faz bem, como você está falando aí. As pessoas Por isso pensam que nosso que. trabalho é tão personalizado, porque para você Uhum. pode ser uma coisa fundamental aquele objeto. Sabe o que é legal da personal organizer na casa do cliente? Porque para o cliente, às vezes, aquilo é importante. Mas quando ele vê uma figura de uma profissional falando, ele tende a abrir um pouquinho a mente. Então, às vezes, ele fala assim, não, eu não quero me desfazer desse objeto de jeito nenhum. Quando você começa a fazer alguns tipos de questionamento, mas por que esse objeto é importante? Mas esse objeto realmente te traz muita coisa? Te traz algum sentimento de alegria? Quando você começa a questionar o cliente em relação a isso, ele começa a ter umas dúvidas. E aí ele se questiona. E aí é que a gente consegue realmente realizar o desapego com o cliente. Tem muitas personagens organizers que não gostam dessa etapa da organização, né? Que às vezes até pulam essa etapa, vão direto para a organização e não fazem desapego. Eu gosto de fazer o desapego com o cliente ali junto, ajudando, a gente perguntando. Se precisar, ele veste, ele vê, se ficar bom, me pergunta. Isso é legal, porque a gente está vendo que ele está começando a fazer parte do processo. Quando ele faz sozinho ou quando ele não faz, a gente vai acabar desapegando durante o processo porque está rasgado, porque... Então, tem gente que guarda meia furada. Sutiã esgarçado. Então eu coloquei lá alguns itens que você tem que desapegar, né? Tampa sem caneta, tampa que não funciona, objetos quebrados. Isso você não tem nem que perguntar, isso é lixo, gente. Então é importante você ter esse foco. A Adriana está fazendo perguntas aqui, ó. Ela Ela disse perguntou, que. Acho que é a respeito da sua cliente de 50 calças pretas. Ela está perguntando o que que ela fez com as ela ficou outras. com 12. Ficou com Ah, 12. ficou com quantas e o que que ela 12, fez com as ficou com outras? 12 calças. Mas a gente escolheu as calças que estavam em melhor estado, as calças que realmente tinham caimento legal nela. Porque é isso que a gente tem que ver. E o detalhe, ela tinha calças de outras cores, mas ela só usava preta. Então eu não vou fazer ela se desfazer de calças. E olha a quantidade, 50 para 12 é muita coisa. Eu não E posso ser calça radical. E a preta gente não é é como. radical.
E calça preta é como se fosse uma só, né? Dificilmente você vai perceber diferenças, né? Então, mas é Calça aquilo que preta. a gente não vai estrangular você querendo que você desapegue, a gente vai estar ali para te ajudar nesse processo. Então, a primeira coisa, quando você tem um personal organizer na sua casa que vai te ajudar no desapego, ele vai te abrir a mente para ver o que você quer descartar. Porque às vezes você nunca pensou sobre aquele objeto. E aí o personal te faz pensar por que você está guardando, se aquilo realmente te faz sentido. Eu, por exemplo, eu tinha Uhum. o quarto que hoje é da Laís, eu recebia muito material, ainda recebo das empresas, mas hoje eu tenho que ser mais rápida. E eu estocava material lá para ir fazendo os recebidos aos poucos, tal, aquela coisa. Então, meu processo teve que mudar até em relação a isso. Mas era tipo um quarto de bagunça. Ele era organizadinho, mas tinha itens ali que, né, ficavam por um tempo. Hoje, o processo tem que ser diferente. Chegou, tirou foto, grava vídeo, já manda pro lugar que tem que ir, faz o que, né, o processo tem que girar. E aí, os processos vão mudando. Então, assim, se você recebe muita coisa, se às vezes você... uma coisa que as pessoas adoram guardar, coisas que receberam de pessoas, elas não querem desapegar porque ganharam de uma pessoa especial. Mas se você não usa, gente, avisa a pessoa, gente, foi muito importante naquela época, mas não funciona. Eu sei que isso é muito difícil. Essa é a parte mais difícil. Quando você recebe um objeto, que às vezes você odiou, mas é porque você recebeu de uma pessoa importante, você guarda. Aquela decoração horrorosa na sua sala, porque você ganhou da sogra, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Aí você deixa lá. De qualquer maneira, a energia que está nesse objeto não é legal. Então, de repente, você Porque pode ele falar não assim, te faz feliz, né? não te faz feliz. Então, é importante você fazer essa energia circular. Eu sei que é difícil, porque a pessoa vai falar, e aquele objeto que eu te dei? Então, eu dei para uma amiga muito especial, porque eu achei aquele objeto tão legal que eu dei para uma amiga mais especial ainda. Pronto. Tentar fazer as coisas se inverterem. Então, aí tem que ter jogo de cintura. Jogo de cintura total. Essa parte é uma parte delicada, né? Porque tem pessoas que cobram, né? Onde ficou tal coisa? Aquela calça, Eu cadê ganhei. você usando aquela calça que eu te dei? É, Então, a é. calça não serve mais, gente. E aí você não tem que você dar desculpa, você fica dando desculpa. A desculpa que você dá pro outro, a desculpa que você tá dando pra si mesmo. E essa coisa vai pegando em você, essa culpa, né? Ai, não, eu não vou me Uhum, desfazer porque fulana me deu. Se não serve mais, desapega. Se não faz sentido, desapega. Não tem por que você não ficar. Nós uhum. recomendamos sempre o cliente Pois, assistir a série da Marie Kondo. É super legal, porque assim, as séries são bem diferentes, né? A gente percebeu a série da Marie Kondo e a série das meninas, do The Home Edit, são bem diferentes. A gente vê a série delas é bem mão na massa, bem prática e tal. E a Marie Kondo fala muito do sentimento, do desapego. Então, é mais juntando as conceitual, duas, é o né? que a gente tenta dar de essência para a pessoa, né? Uhum, A organização não é só pegar e colocar as coisas no lugar, não é muito, vai muito além disso, mas também não é só o sentimento. Tem que colocar a mão na massa e fazer. Porque na série da Marie, ela só faz os clientes fazerem. Já na série das meninas, as meninas botam a mão na massa. Na cultura brasileira, é muito normal que a gente faça e que o cliente não faça. O cliente aqui, a gente trabalha para o cliente. Nos Estados Unidos, geralmente, as personagens trabalham com o cliente. Isso é uma coisa diferente lá da cultura americana com a cultura brasileira. Lá, a cliente faz junto com o personal e aqui, geralmente, a pessoa contrata você para fazer. Porque ela não quer colocar a mão na massa, geralmente. uhum. A série de Marie Kondo, eu acho interessante a parte conceitual, né? Que a questão da gratidão pelo tempo que os objetos foram úteis para a gente e a gente entender que as coisas passam, né? Que elas fazem parte da nossa vida por uma fase e depois elas podem ir para outra pessoa que está precisando mais do que a gente. Eu acho bem interessante essa parte conceitual da série. É, a parte conceitual é legal, mas na prática, se você fizer o cliente pegar todas as roupas, todos os objetos da casa, um a um, talvez você não consiga terminar a organização. Então, a gente tem que ser prático Uhum. e racional, né? Então, é legal a gente pensar no contexto. Ó, é legal você ver se é importante. Às vezes, eu brinco com os meus clientes, às vezes eu fico dando bronca neles, né? Porque eu falo assim, tá, e aí? Vamos embora ou vamos ficar? Vamos deixa eu pensar mais um pouquinho. Ó, eu tô aqui para te ajudar. Senão, não vai dar tempo de terminar. Então, a gente também precisa dar esse gás porque às vezes, se você deixar, ele vai ficar indeciso o tempo inteiro. E a gente precisa dar um foco para ele, uma direção. E é para isso que a gente E serve, né? Pra relacionamento. se ele conseguisse fazer isso sozinho, ele não estaria chamando a gente, né, para dar esse apoio. Ele teria E decidido só o que é que às fica, o que é que vezes, o que sai. ele precisa é exatamente de um olhar de fora. E é legal a gente falar esse negócio do olhar de fora, porque a gente fazer organização até para nossa família é mais complicado, porque também envolve o conceito sentimental. Então, se eu for fazer, por exemplo, para o meu marido, para minha filha e tal,
talvez não dê tanto resultado como eu vou fazer para um cliente, porque é uma pessoa externa olhando para dentro. Quando tem vínculo, né, familiar, é um pouco mais difícil. Então, geralmente, quando a organização é para alguém muito conhecido, eu prefiro que outra personal faça do que eu, porque existe vínculo. E esse vínculo pode afetar o trabalho, sim. Uhum. E até quando a gente vai organizar para a gente passou tanto tempo com aquele objeto naquele lugar que a gente não consegue pensar, né? Ultrapassar a barreira e pensar naquele objeto em outro lugar, né? Às vezes até a gente, eu e a Adriana, a gente se fala entre a gente, pô, me ajuda aí que eu não consegui resolver tal coisa. Então, o que que você acha disso? Onde você acha que isso aqui ficaria melhor? Porque a gente acaba acostumando muito com a ideia de ter aquele objeto naquele lugar e a gente tem um certo receio até de trocar, ou às vezes a gente não consegue mesmo ultrapassar essa barreira e levar ele para outro lugar, né? Uma Então coisa que eu gosto fica muito muito. de falar é o que eu faço com muitos clientes: ressignificar objetos. Já ouviu esse termo? Uhum, A gente pega, às vezes, objetos que estavam em alguma utilidade, que não estavam fazendo parte da casa e ressignifica. Por exemplo, que eu falei, o bodyzinho da minha filha. Muitas mães podem enquadrar e tornar aquilo visual. E não guardar só numa caixa e esquecer. Então, pode fazer uma coisa, né? Um objeto que, de repente, foi da avó, um medalhão. Como é que você não descarta esse objeto, mas faz ele fazer um sentido novo na sua vida? De repente, fazendo alguma coisa, enquadrando, fazendo um objeto de decoração. Isso é muito legal. uhum. Ah, aqui em casa eu comprei um escorredor de frutas para colocar na pia. E aí, quando chegou aqui em casa, ele não cabe, minha pia é maior do que o escorredor. E aí eu fiquei, poxa, eu fiquei com isso dentro do armário tempo, né? E não tinha utilidade para mim, porque não funcionava. E aí eu transformei ele, agora, nesse período que eu estou em casa, naquele cestinho de levar as coisas de um ambiente para o outro. Legal. Para, por exemplo, terminei de estudar e tenho fone, óculos, agenda, lapiseira, aí eu boto tudo dentro desse cestinho e guardo. Leva embora. Então eu dei Então, é outra uma outra situação. A caixa que de funcionalidade. repente servia para uma coisa, serve para outra. Eu gosto muito de usar Uhum, produtos organizadores multiuso, que não é só para um ambiente, né? Tem gente que gosta muito de comprar um para um ambiente. Eu compro geralmente branco, preto ou, né, neutro, transparente, porque às vezes aquele uhum, objeto servia, por exemplo, da minha lavanderia. Aí minha vida mudou, eu troquei os objetos, ele foi parar no banheiro, depois ele foi parar no quarto. Então eu gosto de usar sempre produtos multiuso. Isso também é uma das funcionalidades. Nunca tentar comprar um objeto só com uma função. Tentar uhum, cestos organizadores com alças são super legais por causa disso e tal. E eles servem para vários ambientes. Então, não é aquela coisa de você ter um que se você não vai mais usar naquele espaço, você não vai mais usar nunca. Não, você vai ter outra utilidade. Isso é legal também em relação a desapegar. uhum. E você falou de É. objetos. Sabe qual que é a gaveta mais bagunçada que a gente tem? Ah. É a segunda gaveta da cozinha. Porque tudo aquilo que a gente não usa tanto, né? Que a Não, gente porque vai a colocando primeira lá. gaveta é dos talheres. Então, você separa ainda colher, garfo, né? Agora a segunda tem um monte de coisa que não combina. Tem vários tamanhos diferentes. Todos os objetos de cozinhar, né, que a gente fala, de cozimento, Sim, ficam lá naquela sim. gaveta. Então, geralmente, você abre essa gaveta e tem tanto objeto que você não sabe para que serve. E aí, quando você falou, para que você tem duas conchas, quatro espumadeiras, esse negócio em excesso? Você tem que ter um conjunto completo. Às vezes a pessoa não tem um conjunto completo de talheres e tem vários da mesma coisa. Então, qual é a utilidade? O que você realmente está usando? O que funciona? Eu já fui na casa de uma cliente que era assim: eu tive que separar os itens dela, da cliente, usava para cozinhar, e os itens que a empregada usava para cozinhar, porque eram itens diferentes. A dona da casa usava itens mais sofisticados, elétricos, né? Então, abridor elétrico, sei lá o que elétrico, tudo elétrico. Mas a funcionária não usava esses objetos. Ela queria o abridor mesmo de lata normal, aquele coisa. Então, eu tive que fazer uma gaveta para os donos da casa e uma gaveta para a empregada. Então, isso também tem esse conceito. Então, você tem que ver o que realmente funciona. Porque os patrões, realmente, eles não cozinhavam todos os dias. Mas eles queriam usar aqueles objetos que eles estavam trazendo de fora. Então, tinha que ter a gavetinha deles. Mas quem estava ali o dia, né, o tempo inteiro na cozinha era ela, então precisava ter a gavetinha dela. Os utensílios que realmente funcionavam para ela. E aí é o que a gente tenta deixar sempre claro para as pessoas é que não existe um padrão, né? Não existe uma fórmula pronta que a gente vai chegar lá, vai reorganizar tudo e tchau. Né? A gente precisa da Temos presença muito. do usuário, a gente precisa dessa Exatamente, tem muito que interação para funcionar. poder saber como E ele pode, às vezes, utiliza os não objetos. funcionar. Quantas vezes eu não aplico uma técnica aqui e para mim, às vezes, não funciona também. Então, às vezes, técnicas que eu aplico na minha casa não funcionam para o cliente.
E às vezes técnicas que para mim eu acho horrorosa, o cliente ama. Então é importante nós, como profissionais, sabermos todos os tipos de técnica, oferecer, né, essa gama de técnicas para ele, para ver o que ele precisa. Às vezes é uma dobra, às vezes é um objeto organizador, às vezes é uma técnica diferente para ele poder fazer. Porque eu já organizei guarda-roupa por cor, guarda-roupa por tipo de estilo, guarda-roupa por vários tipos diferentes, dependendo da pessoa. Eu já fiz inventário de guarda-roupa, tirar foto de todos os itens, todas as camisas, calças, blusas, sapatos do cliente. Por quê? Porque não é ele que organiza a mala dele. Então ele fazia, a secretária dele escolhia as roupas no closet, então ele precisava ter um catálogo das roupas dele para fazer a mala de viagem, porque ele era um executivo. Então tem muitas coisas que a gente tem que ver qual é a necessidade, o que é o padrão, né? Então é importante. Teve um tempo aí atrás que eu vi que meu guarda-roupa estava muito sóbrio, só preto. Mas por quê? Eu estava me sentindo gorda. Então quando a gente está gordinha, a gente quer usar o quê? Roupinha mais pretinha básica. Eu falei assim, mas se eu continuar usando preto, eu nunca vou ver se eu realmente estou emagrecendo. Isso não vai me dar um estímulo, né? Pra gente poder realmente mudar. Então eu falei assim, não, eu quero usar roupas coloridas, porque tem mais a minha cara. Então, para eu poder usar essas roupas coloridas, eu tenho que o quê? Emagrecer. Então, isso também leva. Então, às vezes, mudar isso traz alguns objetivos para sua vida, esse tipo de coisa. Como é a sua revisão? Adriana tá perguntando aí, como é que é a sua revisão final Você lá diz o quê? Manutenção do cliente? Eu acredito que seja. Ela está falando da última etapa, depois que você já organizou tudo e aí tá aquela passada de olho para ver se está tudo ok. Então, ó, esse aí é o pulo do gato. A maioria dos meus clientes, eu não realizo manutenção, porque a minha tendência, o meu objetivo é que, primeira vez que eu faço a organização do cliente, o cliente não precisa mais de mim. Ele realmente entenda e realmente o que eu fiz seja um trabalho essencial. Mas existe, lógico, aqueles clientes que alguma coisa deu errado, então a gente volta para fazer a adaptação. Eu não chamo de manutenção, eu faço uma adaptação porque não deu certo. Então, eu tenho, né, essa etapa de manutenção que a gente chama, mais ou menos dá uns 30 dias para ver se deu certo alguma coisa, mas eu vou lá fazer a adaptação caso necessário para o cliente. Alguma coisa que eu fiz e não deu certo. Mas, geralmente, a minha taxa é muito pequena de voltar para o cliente para refazer. Eles me contratam de novo para fazer outra coisa, mas não nunca a mesma coisa que eu já fiz. Então, a minha revisão geralmente é considerada excelente, porque realmente não preciso refazer. O que acontece? Às vezes o cliente vai mudar, aí sim eu vou fazer o mesmo local no outro local, eu preciso fazer essa adaptação. Mas eu chamo de adaptação. Então, aí eu tô aqui de olho na hora para não correr o risco de perder a live. Já Mas tá estamos com acabando. Nossa, passou muito 53, rápido. Você tem alguma dúvida, 53. alguma coisa? O pessoal não perguntou nada, o pessoal tá tranquilo. Oi, Leci, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, se tiver qualquer dúvida, desapego, coloca aqui. Esse mês eu dei muita dica. Tem dica no canal, tem dica no meu blog, tem dica no Instagram sobre a arte de desapegar. Fiz vídeos divertidos também, porque isso é importante. Então, de novo o livro aqui, recomendação 50 coisas para jogar fora. É legal para quem quer desapegar, ver coisas. Então, sai dessa live hoje e já vai olhar a sua gaveta de meias. Vê se tem meia furada, meia esgarçada, meia sem par. E já desapega, né? Exatamente. Aí a Já faz Adriana isso faz aí. assim. E se fizer, tira uma foto e marca a gente, né? Pra gente saber que você tá desapegando. Aham. Pois é, a Adriana outro dia falou, eu mostrei alguma coisa que eu fiz de organização das minhas meias, ela fez assim, você tem tudo isso de meia? Aí eu falei, poxa, aí eu me dei conta de que tem meia laranja, meia rosa, meia azul, que eu não uso porque não fica, combina, não fica legal no sapato, né? E eu acabo usando a meia Às preta e a vezes meia os branca. objetos estão com valor muito, tipo, são novos. Quantas vezes? Eu tenho um lugar aqui perto que eu sempre falo assim, olha, eu trouxe umas coisas, mas tem coisa aqui que é nova, porque eu recebo muita coisa de empresa, né? Então eu acabo fazendo vídeo, acabo mostrando como é que eu uso aquele objeto, mas às vezes não cabe na minha casa, né? Não faz sentido na minha casa. Então eu dou para as clientes, eu faço sorteio. Nossa, eu recebi vários prêmios de 10 anos, né, de personal organizer. E eu fiz uma promoção, eu dividi em 10 super kits de organização que foram aí pelo Brasil inteiro e várias pessoas ganharam. Eu não ganhei no curso. Ah, Alguém já tá ganhou tendo por mim. outro, tá tendo outro concurso lá no Ampop Sim. para ganhar a mala de personal organizer, um kit de gabaritos e uma camiseta do Sou Hum. Personal Organizer. Até amanhã, porque Ah. sábado é o dia da personal organizer.
Vou olhar. E também tem os eventos aí acontecendo, né? Pelo Dia do Personal Organizer no sábado. Eu já vi várias coisas que vão acontecer sábado. E Eu vou estar num aí, evento no sábado também. uhum. Então, E aí assim, a gente o Dia começa a da Personal perceber troca Organizer. de horário. Sabe por que o Dia da Personal Organizer é dia 3 de outubro? Não sei por quê, não sei. É o dia da abelha. E a Ah, abelha, ela representa um trabalho em equipe, em coletivo, que é o que hum. nós fazemos, né? Organização, sabe as colmeias organizadoras? Então tem a simbologia com as abelhas. Sim, que interessante. Elas trabalham com cooperatividade e tudo, né? É que nem a Que gente. legal, não Então, sabia. então o dia da abelha foi Uhum. escolhido para ser o dia da Personal Organizer. Então essa aí é uma super curiosidade sobre Personal Organizer. Se você não sabia, deixa aqui o comentário. Eu não sabia dessa. Ah, eu lembrei daquele seu vídeo, né? Personal Organizer, onde vivem, o que fazem. Do que se alimenta, né? Eu fiz bem bem o jornalzinho lá. Mas esse vídeo é muito, muito procurado, né? Um das buscas do Google que faz uma personal organizer é muito visto, mas exatamente por Uhum, conta disso. Ainda é um tema. E assim, o personal organizer já é um tema diferente. O personal organizer ele pode atuar em várias áreas. A gente está falando aqui da parte de desapego. Eu trabalho com organização digital, que também é um ramo muito novo. Então, assim, as pessoas ainda estão aprendendo a usar a organização digital também. uhum, exato. Ó, como eu não quero perder a live, né? Mas a gente está em 56 minutos, os 56 minutos exato ainda. Dá para você fazer se despedir do pessoal, fazer suas considerações finais para poder eu salvar dessa vez, que eu não posso Tá de jeito bom, nenhum perder a combinado. live. Você vai salvar e depois eu compartilho também lá no meu canal do YouTube, tá? Para vocês aparecerem lá no meu canal. Opa! Então, muito obrigada por de novo me receberem aqui na Vambora Organizar. Beijo, Dri, obrigada por estar aí nos comentários. A gente não estava aqui hoje as três juntas, mas tudo ótimo. Gil, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre que você precisar, pode me chamar, não tem problema. Estou sempre disposta. Adoro fazer live, né, gente? Até dei uma parada nas minhas, porque comecei a ser convidada demais para as outras, nem ia dar tempo de conciliar todas. E eu sempre gosto de trazer conhecimento, temas novos, então, se vocês precisarem de mim, podem contar comigo. E vambora organizar, né? Como eu gosto de falar. Então é isso. Exato. Quem quiser A saber mais gente. sobre o meu conteúdo, acessa meu blog, minhas redes sociais, me segue aí, ó. Tem livro Personal Organizer Mudando Sua Vida. Quem assistiu a live aqui, fala pra mim quem ganha desconto também. Faço desconto pra quem assistiu a live. Oh, que Bom, legal. vocês A receberam gente aí? Ainda não. ainda não, por causa da greve do correio, mas eu estou rastreando, estou acompanhando, ele deve chegar essa semana. Ah, Então então a tá bom. gente é que agradece pela sua boa vontade, simplicidade, pela sua alegria de estar aqui com a gente e estão precisando da gente, estamos também à disposição, a hora que Lógico, quiser. eu quero ir pra Salvador. Agora eu quero ir pra Salvador. Então, já está tudo certo, espera a pandemia passar e aí você avisa, ó, Vai. tô indo para aí, que a Com gente certeza. recebe Tomar aqui. um café, bater bastante papo, conversar pessoalmente. Vai ser muito Vai gostoso. ser ótimo, com certeza vai ser ótimo. E aí, precisando da gente, estamos à disposição. A gente vai inventar mais 500 mil temas para chamar você, porque Ah, é pode sempre chamar, não tem muito bom te problema. receber. Tema aqui, ó, são 10 anos de trabalho, que aí não vai faltar tema. Não vai faltar tema, exatamente. Um beijão, Kalinka, brigadão, viu? Até a Obrigada a próxima. vocês. Até Tchau, mais. tchau. Beijo, Até. pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Pre, Adriana.